Bem, estamos de volta já agora o segundo bloco do programa Debate Cândido Mendes, hoje debatendo Economia 2018 e trazendo aqui para vocês a presença de dois professores da Universidade Cândido Mendes, o professor Antônio Augusto e o professor Marcos Randazzo. Nós falávamos, só para dar sequência àquele telespectador que chegou agora, aquele ouvinte da Rádio Friburgo, nós estamos falando sobre a economia, sob o ponto de vista de alguns empresários que foram ouvidos pela revista Época e ali manifestaram seus pontos de vista e a sua radiografia com relação ao que espera para 2018. E começamos então a falar sobre os pontos fortes. O que tenha contribuído na fala deles, né, no consenso deles, para que o Brasil possa estar aí avançando, melhorando aí com relação à economia. Um dos pontos que se fala que tenha sido um ponto forte, queria ouvir dos dois, é a reforma trabalhista que foi sancionada. Espera-se que ela facilite a formalização, estimule a produtividade e ajude a reduzir o desemprego. Por favor, professor. O nosso país é conhecido por ter um cipoal, né, em termos de legislação, que impedem, né, mais livremente a relação capital-trabalho. Não está aqui a se defender exploração desmedida, nem nada disso, nem fazer defesas ideológicas de qualquer parte. Mas é inegável que tem uma legislação trabalhista que monta a era fascista, né, aos anos 1930, 1940 do século passado, é coisa que não condiz mais com as novas formas de trabalho que a gente tem. Então, era necessária uma flexibilização desse ponto de vista, de forma a se conseguir gerar mais oportunidades de trabalho formal, não é? Com garantias, enfim, até institucionais para os trabalhadores, mas que se possa criar uma geração de renda que crie, né, ou diminua o medo também de quem investe de ter amanhã ou depois o seu lucro, as suas relações, enfim, impactadas por ações, demandas, enfim, intermináveis na justiça e que nascem, na maior parte, de formas inadequadas de lidar com o trabalho que existe hoje. Não se pode mais, no momento em que existe toda uma possibilidade da pessoa trabalhar através de redes, enfim, de networks, a partir de casa, etc., ter o mesmo tipo de relação que era pensado lá nos anos 40, quando você tinha apenas o trabalho ou intelectual de quem mandava ou braçal de quem executava esse tipo de trabalho. As relações mudaram em todo o patamar. Então, esse é um fator positivo também, né? A parte da reforma trabalhista, enfim, que já está em vigor, e outras reformas, como a previdenciária, enfim, que já ainda estão em debate. Professor Randazzo, uma coisa da reforma trabalhista que é interessante, que, né, espera que possam ter aí ocorrido avanços, alguns falam que alguns retrocessos, mas o debate aqui, nós não estamos falando do nosso ponto de vista pessoal, né? Nós estamos aqui abordando a análise empresarial que foi feita para esse 2018. Mas uma coisa muito interessante, já se falou aqui algumas vezes, é essa crise de confiança. O que acontece? Queria o seu comentário. Hoje, nós estamos com 12 milhões e 300 mil desempregados, coisa aí, próximo a 2 milhões e meio. A taxa caiu um pouco, mas existe uma dificuldade do empresariado retomar ao contrato desses profissionais, porque fica naquele receio de, para que eu possa contratar, eu vou investir, daqui a pouco não dá certo, tem que pagar 50% de multa para dispensar e coisa nesse sentido. Por outro lado, alguns já trabalhando nas suas empresas, querem fazer acordo porque não está dando certo e, da mesma forma, ficam aguardando para saber se a economia vai melhorar ou não vai melhorar, ou quanto pode ser. Então, tem essa questão que acaba ficando dois lados aí na expectativa de que as coisas possam avançar, progredir, naturalmente melhorar, né? Claro, como o colega estava falando, e é público isso, né? Existe, na verdade, uma expectativa muito forte da simplificação das relações de trabalho. Porque é extremamente complexo no país a legislação trabalhista. É extremamente complexo para o empresário, né, que é aquele que gera, na verdade, o emprego, porque existe essa
essa discussão, essa guerra, né, enfim, entre trabalhador e empresário. O capital. Né? Capital e trabalho. Isso é muito antigo, né? Enfim, só que é complexo essa relação. O empresário tem medo realmente. Ele tinha um profundo medo de investir no aumento, por exemplo, da força de mão de obra, da força de trabalho dele. Por quê? Porque depois, para ele indenizar toda a força de trabalho, ele às vezes sair do mercado. É muito complexo isso. Se a gente pegar intermináveis, na verdade, negociações, ainda não se sabe muito bem, isso é bom deixar claro, o que de fato essa reforma trabalhista trouxe, né? Porque ainda nós estamos com mas muita coisa a ser esclarecida, muitos processos ainda estão rolando, né? A gente vê cada dia uma modificação. Se eu pegar, ela está ficando muito remendada, então a gente não sabe de fato ainda como vai ficar. Mas eu acredito que a simplificação é importante. Acredito que o empresário precisa estar tranquilo ao contratar, isso tem que estar tranquilo também na hora de diminuir a sua força de trabalho, para que ele tenha vontade e coragem de investir. Né? Porque ele acaba perdendo o que eu faço. Né? Eu aumento a minha força de venda, não aumento a minha força de venda, ele tem que fazer conta o tempo todo. Né? Então eu acho que essa simplificação vai facilitar muito realmente essa relação capital-trabalho, enfim. Professor Antônio Augusto, outro ponto positivo que se diz é que nós temos reservas internacionais robustas e elas protegem o país contra turbulências internacionais. Sem dúvida. Ao longo já de bastantes anos, as reservas brasileiras têm se mantido em patamar bastante alto, né, em torno de 350, 360 bilhões de dólares, que corresponde basicamente a um ano e meio, mais ou menos, de importações que o Brasil tem. A gente chama isso, só colocando termos em técnico, de taxa de cobertura. Né? Então, a taxa de cobertura significa dizer, olha, se a gente deixasse de gerar novas entradas, quanto a gente conseguiria importar para manter o país funcionando? Porque país nenhum do mundo, apesar de nós sermos ufanistas, dizer que o Brasil, enfim, é muito rico, não produz tudo, né? Nós necessitamos de importações de uma série de itens, não cabe aqui discutir todos eles, até porque esgotaria o tempo. Mas, enfim, isso dá um certo conforto nas relações internacionais que o país tem com as relações internacionais comerciais que o país tem com o restante do mundo. É um fator que tem sido bastante positivo, realmente. Até isso não é recente, nos últimos anos da história econômica brasileira, né? E como isso tem sido razoavelmente bem administrado, mesmo quando houve problemas que apontavam para uma possível crise, disparadas no preço do dólar, etc., o Banco Central brasileiro foi bastante hábil a lidar com isso e não queimou absolutamente as reservas internacionais. Então nós temos um colchão de estabilidade aí. É também uma boa notícia, um ponto forte, portanto, nessas... Vamos reduzir, porque acho que foram os principais pontos, né? Mas vamos reduzir para que a gente possa entrar agora nas chamadas fraquezas, onde o empresariado entende ainda que são os fatores negativos de hoje. As contas públicas estão no vermelho, na casa dos 160 bilhões. Dificulta a retomada dos investimentos, do emprego e a sustentabilidade do crescimento. O risco político, o governo Temer não tem mais apoio político ou espaço orçamentário para cortar gasto. O próximo presidente pode também não tê-los. E aí? Essa grande... E aí? Aí que nós... Acho que a grande pergunta que se faz, e vai ser feita no ano de 2018, até pelo menos as eleições, até depois delas, a hora que a gente conseguir entender que rumo vai tomar, é realmente como fica a dívida pública. Porque nós não tivemos capacidade nem competência, né, nem política nem técnica, de aprovar as reformas que de fato precisam acontecer. Né? Que nós estamos falando de reforma fiscal, nós estamos falando de equilíbrio fiscal. Né? Enfim, então isso é um problema realmente muito grave. À medida em que o governo não consegue fazer as reformas que precisam ser feitas e continua com esse déficit, que é um déficit muito grande, enfim, um déficit aumentado muito grande, e ele tem que respeitar a legislação, né? A lei de responsabilidade fiscal diz, na verdade, o que a gente chama lá de regra de ouro, né? Enfim, ele não pode usar dinheiro
para financiar isso, ele tem que financiar isso com as receitas dele. Eu não posso pagar o funcionário, né, para que o leigo entenda o que é essa regra de ouro. Essa regra de ouro é o seguinte: eu não posso usar meu cheque especial para poder pagar de forma alguma as minhas despesas fixas, ou seja, conta de água, luz, que é uma ciranda. Né? Então, o governo não pode fazer isso. Então, o que ele vai fazer? Por isso que ele vai aumentando. Não, nós podemos agora ter um déficit de tanto. Cada vez ele vai aumentando esse déficit. Só que chega uma hora que a receita não vai conseguir mais realmente ser suficiente para pagar isso. E aí, como é que fica? Né? Enfim, então esse é o grande problema. Então, essa expectativa que fez, inclusive, a redução da credibilidade, né, do Brasil pelos agentes internacionais. Nós temos um minutinho aí para terminar esse segundo bloco, mas eu queria ouvir do professor Antônio Augusto uma fala sobre pontos negativos. Nossa infraestrutura é precária e a produtividade é baixa, dificulta a competição no cenário internacional e criação de empregos. Risco político. Um presidente descomprometido com as reformas afugentará os possíveis investimentos em grandes obras. Sem dúvida. A parte de infraestrutura encarece o produto brasileiro, né? Então, nós temos, do ponto de vista de produção, só para citar um exemplo na parte do negócio da agricultura e pecuária, o agronegócio, né? Nós temos, talvez, sejamos o país mais competitivo do mundo na fazenda, na hora que se produz a soja, se produz o milho, se produz, enfim, os produtos que são consumidos aqui no mercado interno e principalmente exportados. Porém, na hora que ele chega ao porto, ele custa muito mais, porque nós temos... Primeiro, transportamos muito por rodovias, que é o transporte mais caro que existe. Então, precisava fazer algum serviço nessas rodovias, porque elas são péssimas. Aliás, só lembrando aqui, 3% da safra brasileira se perde nas rodovias. Nas rodovias. Só no transporte. Só no transporte. Quer dizer, então precisava melhorar isso, fazer investimentos em hidrovias e ferrovias e principalmente na combinação dessas coisas todas, que é o que a gente chama de transporte multimodal, para que se chegasse aos portos com o preço extremamente competitivo que o Brasil teria no mundo. Repara que com todas as dificuldades nós ainda conseguimos ser competitivos, mas isso precisava ter uma melhora muito maior para gerar mais divisas, mais tranquilidade, mais empregos no país. Vamos chegando ao final do nosso segundo bloco e aqui só para a gente ressaltar que todos esses elementos dizem respeito já agora às eleições de 2018, ou seja, já começa a se ou traçar um perfil ou falar de condicionamentos e tal com relação. Então, o empresariado diz que um presidente descomprometido com as reformas afugentará os possíveis investimentos em grandes obras. Então, já se começa a formatar na cabeça do empresariado que as reformas são necessárias, precisam continuar e um presidente reformista com certeza atrairá a competitividade no cenário internacional. Nós vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco. Até já.